Boa tarde, estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje eu vou conversar com o psicólogo Nelson Raspes. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papinho aí. É isso aí, Nelson. Vamos falar sobre doenças emocionais nas crianças e adolescentes. Você tem recebido muita essa demanda no seu consultório, Nelson? Tenho bastante. Eu tenho feito somente atendimento online nesses últimos 2 anos da pandemia. E eu tenho atendendo bastante, assim, adolescentes e com os mais diversos quadros, assim, né? Principalmente a questão de ansiedade e relações com a família, relações de pai com os filhos, que está bastante conturbada, assim, também, por conta de questões que já vêm ao longo do tempo e que estão desenvolvendo agora alguns outros conflitos nesse perfil dos adolescentes, até crianças também. Principalmente crianças que têm os pais separados, né, nesse tempo de pandemia, aquela questão de não poder sair de casa, de ficar mais tempo com a família, de não poder visitar o pai ou visitar a mãe, isso quando o filho mora na casa do pai. Essa demanda também apareceu bastante no seu consultório? Apareceu um pouco, não muito, mas apareceu um pouco por conta como você mesmo falou, né? A pandemia deu aquela afastada das relações familiares, né, afetivas, mas boa parte também das crianças que eu atendo, crianças, vamos dizer assim, de 12 anos para cima, né? Mas eu converso com muitos colegas que atendem crianças com abaixo desse limite de idade, e eles falam mesmo dessas questões das crianças não terem contato com o pai ou a mãe por conta da pandemia, mas também muitas vezes pelos pais serem separados, né? E o que também dificultou muito a própria questão da convivência para não ter o contágio, né? Não ter a contaminação por conta da doença, e também que gerou, por conta também aquele afastamento das crianças com os amigos da escola, né, que estava acostumado a ir para a escola, os adolescentes também acostumados a irem para a escola. Então, isso pegou bastante a questão da ansiedade, gerou bastante quadros ansiosos, alguns, assim, bem depressivos também, e é o que a gente ainda está tratando nesse momento. Alguns quadros que eu estou tratando nesse momento, como principalmente adolescentes na faixa de 15, 16 anos de idade, são os conflitos familiares, né? Então, só que alguns adolescentes, e depois até vou citar alguns pontos aqui, eu tive pacientes que foram internados em hospital psiquiátrico, adolescente que foi internado em hospital psiquiátrico por ter crise e surto de ansiedade também. Como você colocou, você está atendendo a partir de 12 anos, ou seja, para a OMS já é considerado um adolescente, então você pega a faixa etária dos 12 até os 19 anos, né, 20 anos incompleto, que é o período da adolescência. E aí, para que os pais entendam, Nelson, como identificar, né, de fato, que algo não está bem na vida desse adolescente, como perceber que esse adolescente está ficando emocionalmente doente. Bom, a gente vê, né, Angela, quando a gente está trabalhando, você deve perceber muito bem isso também, a questão a juventude hoje em dia ela é uma juventude muito ansiosa, muito imediatista, muito para ontem, né? Eles não têm paciência, eles não querem perder tempo, né? E hoje em dia essa juventude bate muito de frente com as figuras parentais. A gente sabe muito bem disso, né? Então, hoje, principalmente ainda voltando a pegar um pouco a questão da pandemia, essa ansiedade, ela aumentou muito, Sim. principalmente porque não estava tendo acesso com os amigos. Ah, eu também não gosto das aulas online. Ah, eu também não me identifico, eu não consigo prestar atenção, eu perco o foco, eu tenho dificuldade de prestar atenção, prefiro presencial. Mas se era o que tinha de momento, a questão era uma adaptação. Então percebeu-se, aliás, desculpa, muita agitação, né? Muito incômodo, muita irritabilidade, muita ansiedade, em alguns casos até pessoas que não tinham nem motivação para estudar, porque não gosto desse jeito, isso não dá. E isso cria conflitos com os pais. Como que você não consegue? Como que você não tem interesse? Como você vai perder o ano? Porque você não está levando as coisas a sério.
né? Então, e isso também gera conflitos com os dois, né, com as figuras parentais, porque muitas vezes o pai ele é muito rígido, a mãe ela é um pouco mais flexível, e aí dá um embate na questão do pai com a mãe, e o filho fica lá vendo os dois discutindo o que vai ser melhor para ele, né? Então, isso também é uma coisa que eu tenho observado bastante, porque essa questão da pandemia atrapalhou o desenvolvimento físico, mental, intelectual de todo mundo, não só das crianças e adolescentes, mas os pais também. Daí nós sabemos que os filhos também são reflexo da dinâmica familiar e da genética dos pais também. E é complicado, né, atender de forma online alguns adolescentes e principalmente crianças, porque é o que você trouxe. Nem sempre a criança vai conseguir manter a atenção, aquilo que o psicólogo está conversando ou a dinâmica, né? E Sim. como você colocou também, Nelson, que a gente vê muito nos dias de hoje, são os pais discutirem a relação na frente dos filhos, o quanto que isso adoece mesmo a criança e o adolescente, né? Aquela crença que Sim. se tem de que, meu filho não vai entender nada se estiver discutindo com o pai dele, isso aí a gente já sabe que já caiu por terra faz muito tempo, porque a criança sente e percebe esse ambiente, né? Sim, sim, percebe, sim. Não só percebe, como ela vai, como é que eu posso dizer, me fugiu uma palavra aqui, mas quando ela volta para a escola, ela vai refletir isso através dos comportamentos dela. Muitas vezes descontando num amiguinho, ou mesmo em casa fala alto com a mãe, ou fala alto com o pai, porque ela está reproduzindo. Porque eu sempre digo uma coisa, Ângela, os filhos, na minha concepção, pelo que eu observo pelos trabalhos, copiam muito mais aquilo que os pais fazem do que falam. Eu vivo falando isso para casais que têm filhos adolescentes ou crianças, para eles prestarem atenção nos comportamentos deles. Então, a criança em casa, muitas vezes os pais até estranham determinado comportamento, mas aí quando eu vou discutir com esses pais, ou com o pai ou a mãe, que é o paciente, né? Eles falam, realmente, eu tenho esse tipo eu tive esse tipo de reação e não percebi. Então, por isso que, de repente, um dos meus filhos está tendo esse tipo de atitude dentro de casa, só que não adianta eu reprovar uma coisa que eu estou fazendo e ele está copiando de mim. Isso é muito comum acontecer. Então, tenho conversado com muitos pacientes que têm pais e que têm filhos, aliás, criança e adolescente, porque eles têm que policiar o que está acontecendo, que nem uso de celular, por exemplo. A gente sabe que o celular virou um instrumento para alimentar os filhos, né? Um Então, instrumento para educar os filhos, né? O pai e a mãe não dá conta e desde é, pequenininho é normal a gente ver, quer dizer, normal entre aspas, né, Nelson? É comum, é, na verdade, os pais darem um dispositivo para o filho quando eles são bebês, né? Um é, aninho, 2 aninhos. a gente sabe, né, Angela, que a medicina fala, principalmente os pediatras falam, no mínimo até os 2 anos de idade, uma criança não tem que ter contato com eletrônicos. Mas qualquer pessoa hoje em dia vai num shopping, num hotel, em um ambiente familiar, a primeira coisa que os pais colocam é um celular, um tablet, para o filho comer. Porque eles não conseguem administrar os filhos numa mesa. Então, é uma ajuda totalmente errada e que faz com que os pais também não tenham esse dificuldade até de colocar limite nos filhos, né? Porque os filhos acabam dominando o ambiente em função disso. Recentemente eu fiz uma viagem com a minha esposa e deu para constatar justamente isso. A primeira coisa é colocar um tablet, um celular, para assistir um desenho, para que a clínica, desculpa, para que coloque um tablet para que as pessoas possam comer e os filhos comerem também. Entendeu? Esse é o problema. E essa questão que depois os pais enviam esse filho para o psicólogo ou a psicóloga, mas eles esquecem de eles procurarem um psicólogo, uma psicoterapia também, que é uma questão de se reeducar para conseguir dar conta dessa criança e desse adolescente, né? Principalmente trabalhar a tolerância à frustração, que é o que a gente vê aí hoje, que os adolescentes, cada vez mais, como você trouxe, são imediatistas. E ouvir o não
para eles, dependendo da situação, é como se fosse a morte, né? Na verdade, eu tenho percebido muita coisa ultimamente, Angela, acho que até esse tema que a gente está fazendo aqui foi bastante providencial, porque eu tenho acompanhado alguns casos, até citei aqui uma adolescente que eu atendo, ela ficou internada no hospital psiquiátrico, coisa de 2 meses atrás, mais ou menos. Só que foi uma mini internação. Ela teve um surto, ela teve uma crise em casa, é filha única, tem 16 anos, pai desempregado, a mãe que só trabalha, e aí elas foram parar no hospital psiquiátrico. Ela já sofria de toque, depressão, e foi parar no hospital psiquiátrico. A sorte é que o convênio dela não aprovou essa internação, porque só de internação ali daria um mês de 10 mil reais. E a família não tem esse recurso. Mas porque a menina ela teve um impacto muito grande, ela teve um choque de realidade ali, onde ela visualizou crianças de 10, 11, 12 anos, até de 6 anos internadas. Onde você pode imaginar uma criança de 6, 7 anos internada numa instituição psiquiátrica? Tem Aí eu algo de fico, errado. aí eu fico imaginando assim, como é que fica a cabeça desses pais? Será que eles se sentem culpados, se sentem responsáveis, não se sentem? Porque o que eu vou falar também é mais do que comum aqui, né? Ainda tem pais que acham que psicólogo é para louco. E os filhos, como eu falei, os filhos reproduzem o que os pais fazem. Já atendi adolescente que mal aparecia na sessão, tentava conversar com o pai nem aí o menino parou de aparecer, mandei uma mensagem para a mãe que eu estaria desligando ele, ela também não me respondeu. Ou seja, como tem outros adolescentes que eu chamo os pais para conversarem, mando mensagem, peço que entrem em contato comigo, a única coisa que eles fazem é visualizar a mensagem, pagam a sessão e fica por isso mesmo. E depois que um Não filho há um passa, comprometimento com a saúde mental do filho, né, Nelson? não, nem com eles próprios, porque eles não Sim. entendem que isso também é um problema de ordem mental que os pais também estão transmitindo. De ordem emocional, é não ligar, não respeitar, não dar atenção para o outro, né? Para aquele que está querendo cuidar de você ou do teu filho, né? Então, assim, a gente agora, né, os filhos foram terceirizados, inclusive, para a gente. Então, além Sim, dos às filhos vezes serem atribui a terceirizados, nós a questão do educar o filho, né? Como se o psicólogo fosse educar o filho deles, né? eu diria assim, Ângela, a escola educa, então vou terceirizar para uma escola, eu vou terceirizar para uma instituição e eu vou terceirizar, inclusive, a saúde mental. Ou Apesar de que eu não seja, o pai acredito. e a mãe, assim, não precisam fazer absolutamente nada, só é delegar para cada um o papel e tá tudo certo, né? A maioria é assim. E a maioria é assim. Eu atendo que adolescentes já há muito tempo. Eu passei por uma situação parecida, Nelson. Eu precisei conversar com o pai, a mãe comparecia, e o recado que eu recebi foi: meu marido me pediu que eu avisasse que ele irá conseguir um horário daqui 3 meses, um horário na agenda espera 3 meses, e que precisa ser num sábado. Então, quer dizer, escolhe, né, data, dia, horário, assim, é como se a saúde do filho não importasse muito. A saúde do filho pode esperar, porque eu tenho um trabalho. Então, o trabalho vem na frente e os filhos, a família vem depois. Né? E o quanto que isso acaba prejudicando o adolescente, porque você imagina que um adolescente que já está com a saúde mental comprometida, com a saúde emocional comprometida, e aí você busca conversar com esses pais para, de alguma forma, conseguir ajudar esse adolescente, e a resposta é: daqui 3 meses eu arrumo um horário na minha agenda para conversar com você. E tem que ser num sábado. O psicólogo precisa sacrificar o sábado dele, porque esse pai só tem exatamente um horário no sábado. Isso Então, se não surgir outro compromisso depois, né? sim, se Antes. surgir algum outro compromisso depois que tenha relação com o trabalho, você vai esperar mais alguns meses para frente. Então, o que, Sim. que a gente está fazendo, né? E aí falo com uma sociedade, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque não é só dar tudo que o adolescente quer. Uma outra questão que eu trabalho muito com os pais, Nelson, é o presente antecipado, que é setembro e outubro, o pai está dando presente que seria no Natal, em dezembro.
A criança, ela está aprendendo o quê? Né? Que tudo pode ser antecipado para satisfazer a sua vontade. Não existe um sacrifício por parte da criança, né? Existe um sacrifício por parte do pai, por parte da mãe. E às vezes a mãe fala, mas é melhor pagar antes, dar de presente antes, do que ficar ouvindo as reclamações. Então, você vê aí a dificuldade que o pai e a mãe estão encontrando em educar os seus filhos, né? E é hora de buscar uma ajuda psicológica. Porque, como você mesmo falou, o psicólogo não é para louco. E eu acho que está desmistificando um pouquinho isso, né? Principalmente Bastante. agora na pandemia, deu um boom, né? Da saúde mental, houve esse boom da saúde mental. As pessoas se perceberam, assim, precisando do profissional de saúde mental, que é tão Exatamente. importante quanto um médico, né? A nossa profissão, ela é tão digna, tão importante quanto a profissão de um médico, de um psiquiatra, porque nós lidamos com a saúde mental e emocional das pessoas, o que é uma grande responsabilidade também. Sim, sim. E para minha grata surpresa, né? Hoje, o que tem de procura para atendimento online é uma coisa absurda. Eu tenho uma agenda praticamente completa. Tenho pouquíssimos horários vagos desde quando começou a pandemia. E a Eu acho instituição, que ajudou muita gente, né, Nelson, que tinha vergonha de muita. adentrar um consultório. Olha, as pessoas vão perceber que estou saindo de um consultório psicológico. Agora, como é online, as pessoas conseguem, de fato, falar assim, posso fazer minha terapia tranquila, que ninguém vai ficar sabendo. E assim, eu, pelo menos uma opinião minha, né? Foi um desafio muito grande trabalhar online. Por um tempo você trabalhar online é uma coisa, mas por um tempo prolongado, e eu estou no meu caso, eu estou trabalhando por tempo indeterminado online, até da gente lidar com casos de ideias suicidas, tentativas suicidas, e você conseguir salvar aquela pessoa. É muito difícil porque você não está frente a frente com aquela pessoa para dar um abraço, para acolher, para dar a mão, coisas do tipo. E ainda assim, eu consegui, assim, eu posso dizer com muito orgulho, consegui tirar algumas pessoas dessas ideias e a ponto que elas estavam assim já praticamente já condenadas. Inclusive, atendo adolescentes que pais passaram por isso. E como isso desestrutura, né? Ainda mais que a gente está vivendo agora um momento de desemprego, crise social, crise econômica, e que os pais não conseguem trabalho, não conseguem emprego, ficam desesperados, querem, às vezes eles só pensam em morrer, que já não aguentam mais tudo isso. Então, como é que fica a cabeça daquela criança? Como é que fica a cabeça daquele adolescente? Né? E de famílias que muitas vezes não têm nem condição e a gente tem que trabalhar isso, mas foi bem legal porque teve casos aqui que eu consegui assim meio que puxar do fundo do poço assim para a pessoa não cometer o ato, porque já estava quase que cometendo. Mas a gente vê, voltando um pouco do que eu estava falando, uma criança de 6, 7 anos, 8 anos de idade estar internada numa instituição psiquiátrica, isso é altissimamente grave. Aí a gente Gravíssimo. questiona como é que está, não que isso fosse novidade para nós profissionais, não é, Sim. mas mesmo com tantos anos, eu já estou com quase 30 anos de formado, ver crianças ainda me surpreende, me choca muito. Eu fico imaginando como que a cabeça desses pais fica quando vê que seu filho, passando às vezes até a sua data de aniversário, dentro de um hospital psiquiátrico. É surreal tudo isso. Você cai num ponto importante, que é a questão do diagnóstico. O que aconteceu para essa criança e parar lá, né, Nelson? Será que foi feita uma avaliação correta? Né? Tem alguns pontos Sim, que a gente levanta para se pensar, porque, como você colocou, são 6, 7, 8 anos de idade, uma criança, vamos colocar 8 anos de idade, é algo para se pensar. Será que teve realmente um diagnóstico válido, né? E principalmente que a gente trabalha exatamente com o quê? Com a inclusão das pessoas que já estão internadas, a inclusão delas na sociedade, que é um modo de trazer a família para perto, socializar novamente essa pessoa. Então, de fato, como que você tira uma criança do convívio da família, do convívio do pai, do convívio da mãe, né? E de que forma é um ponto até a se pensar, além de ser gravíssimo, essa criança, será que ela recebe de fato as visitas dos pais, que é um ponto a se pensar?
Será que essa criança tem uma assistência psicológica lá dentro, de fato, né? E alguém capacitado, um profissional capacitado para, de fato, Uhum, cuidar dessa criança, né? Porque é uma outra uhum, questão, né? uhum, Um psicólogo que é especialista em crianças, em adolescentes, é diferente de um psicólogo que é especialista em outras áreas, por exemplo, né? Claro que vai atender e pode atender, mas é diferente. A linguagem é outra, então não tem como. É, uhum. e principalmente, né, como que está a cabeça desse pai, dessa mãe que sabe, eu tenho um filho de 8 anos que está internado no hospital psiquiátrico. Uhum. Aí você me faz levantar alguns pontos, né? Eu trabalhei no hospital psiquiátrico por mais de 15 anos na minha carreira, trabalhando com dependência química. Lá o público praticamente era mais adulto do que adolescente. Mas, assim, o que a gente observa, né? Nos dias de hoje, por ser um mundo muito imediatista, por ser um mundo muito materialista, por ser um mundo muito apressado, né? Os valores mudaram muito. Os valores sociais mudaram muito. Hoje em dia, para a gente se ter uma ideia, uma criança e um adolescente, hoje eles têm uma quantidade de informações absurdamente grande, muito mais do que nós, a coisa de 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, as redes sociais dominam o perfil do público criança e adolescente, principalmente TikTok, Instagram, etc. E eu já vi casos, não sei se você já viu, mas acredito que sim, de uma criança, quando entra numa escola, só vai fazer parte daquele grupo de amizade se ela tiver um número X de seguidores nas redes sociais. Então, isso já é uma discriminação de alguma forma, eu entendo assim. Então, quer dizer que se eu não tiver número X, eu não posso entrar para esse grupo. Então, isso, como é que a pessoa se sente, né? Quer dizer, então, a criança ou adolescente, ele vai muitas vezes, eu acho que a gente tem que pegar dois lados aí. Por um lado, ela não sabendo administrar isso, obviamente, ela de repente não conta para os pais por algum motivo dela. Ela não conta para os pais, ou porque os pais não têm tempo de conversar, ou porque ela se sente tímida para chegar, ou com medo de falar com os pais. Então, ela vai guardando aquilo. E aí, é lógico que a gente vai observando. Então, se os pais conseguem observar mudanças no humor e do comportamento, eles têm que começar a acender uma luz de alerta e falar: o que está acontecendo? E os pais muitas vezes devem insistir o que está acontecendo, para perguntar o que está acontecendo, porque às vezes o filho tem medo de falar. Por um outro lado, a gente vê o seguinte, por justamente haver essa situação dos transtornos estarem aumentando, eu fico questionando se as próprias instituições também não internam propositalmente. Se as instituições também não internam propositalmente, alegando que realmente precisa internar. Porque a gente sabe como isso funciona, como uma instituição psiquiátrica funciona. Não é uma coisa tão simples assim. Então, será que, como você falou, será que o diagnóstico realmente foi bem feito? Ou porque internaram só por internar, que era para dar uma sossegada ali? Né? Então, assim, ou para dar um choque de realidade. Se bem que a gente sabe, né, Angela, aqui no Brasil, a gente tem em torno mais ou menos de 10 a 15% de quadros de transtornos emocionais mesmo, psiquiátricos. Então, é autismo, é borderline, é esquizofrenia, que já vem, muitas vezes, de criança e adolescente. Mas, tirando isso, a questão de ansiedade, pânico, transtornos emocionais, isso são desencadeados por alguns desses fatores, como eu citei agora há pouco, como também das questões estruturais familiares, e também porque até que ponto a instituição fez realmente um diagnóstico legal e que não poderia prescrever uma medicação em vez de internar. Então, acho que a gente tem que parar e também fazer essa reflexão. Posso estar aqui me precipitando em dizer isso, mas a gente sabe, eu trabalhei no hospital psiquiátrico e eu vi muita gente sendo internada às vezes que não precisava, né? Às Às vezes era vezes por uma uma questão questão financeira, né, Nelson? Da instituição, né? Vamos muitas internar vezes a mais um, que questão é um número lá dentro, na verdade. você pega uma instituição que cobra R$ 10.000 uma internação, o que você vai? Uma pessoa não tem convênio, não tem condição de pagar,
Aí ela choca não só a criança mesmo, que está internada, como também outras pessoas, outras crianças e adolescentes que lá se encontram. Sim, Então, sim. é pensar que hospital psiquiátrico não é depósito de ser humano. Não, de jeito nenhum. É por isso que eu te falei, essa questão de ressocializar, na verdade, né? Essas pessoas que estão internadas. Então, a questão da psiquiatria no Brasil, quando ela traz aquela questão da internação, e também, Nelson, tem essa questão, internação voluntária, involuntária, né? Aí a gente poderia, no outro momento, falar Compulsória. sobre compulsória, a gente poderia pensar em outras coisas também, porque quando você fala de dependência química, você está falando do adolescente também, que muitas vezes é um dependente. E aquilo que você colocou, quando a gente não sabe educar o filho, a questão não é não saber educar, porque o pai não vem com manual, a mãe não vem com manual. Mas percebeu a dificuldade, vou buscar a ajuda de um profissional. Porque quando essa criança ela cresce sem limites, ela vai se tornar uma adolescente sem limites, ela vai se tornar uma adulta sem limites, e aí é aquilo. Quando não tem nada mais para experimentar, eles acreditam, eles podem ir para o caminho das drogas, né? Que é experimentar novas sensações, e aí seria um outro problema. Então é mais fácil educar as crianças hoje, trabalhar a frustração, sim, criança precisa ser frustrada de vez em quando, né? Ou Porque isso é importante para a saúde dela, saúde emocional, para a saúde ouvir um não, né? psicológica. Ouvir um não, porque às vezes o não dói mais no pai e na mãe do que na própria criança. Então, se o pai percebe isso, eu tenho dificuldade de dizer não para o meu filho, a mãe percebe, essa mãe precisa de ajuda. E Sim, buscar ajuda para ela poder ajudar o filho não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Porque alguns pais têm vergonha, eu percebo isso no consultório. Não sei se você já percebeu, tem pai e tem mãe que tem vergonha. De falar assim, eu não consigo dar conta do meu filho, como que eu vou contar para alguém que eu não sei educar o meu filho? Porque a questão da birra, os pais não conseguem lidar. O choro da criança incomoda bastante, então pega aí o tablet e fica quietinho aí, que eu quero sossego, né? Só que as pessoas, elas precisam entender, a partir do momento que você decidiu ter um filho, você abriu mão do que? Da sua liberdade. Você vai ter que se dedicar à educação dessa criança, desse ser humano, que vai crescer e precisa de suporte. sabe qual que é o grande problema, Angela? Isso eu falo quase que toda semana. Pegando, separando um pouco desses casos, né? A gente pega um paciente que não tem essas questões que a gente está discutindo aqui. Então, eu sempre visei, no meu trabalho, com os meus pacientes, avisar a busca do autoconhecimento. Então, eu faço uma série de sugestões de filmes, livros, vídeos, vídeos no YouTube e tal. Se eu falar para você que de 10 pessoas, se um procura, é muito. Nossa, Então, assim, a, 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 então você imagina quando os pais vêm com questões dos filhos, e o que, que eu falo para eles? Gente, comprem livros de autores conhecidos que você possa buscar sugestões, ideias, orientações de como você pode orientar e educar os seus filhos. Está cheio, a internet está cheio, está cheio. Hoje em dia, o YouTube tem audiobooks, até livros do Augusto Cury, de outros profissionais renomados nessa linha de educação, né? Mas não vão, não vão. Não vão nem buscar orientação, nem livros, não vão. Porque eles. Então, eu fico questionando se essas crianças que ficam numa instituição psiquiátrica, se os pais vão buscar terapia. Ou se tem pais que acham que aquilo é frescura. De repente pode ter sido uma frescura, mas se foi passar lá, é porque os pais também contribuíram de alguma forma para que aquilo acontecesse. A falta de percepção, de feeling, de olhar. Eu tenho adolescentes que não vê os pais por mais de um ano. E os falar pais que não. isso é saudável não é saudável, né, Nelson? Nós, como psicólogos, a gente sabe que isso não é saudável. Então, O adolescente, a criança precisa ter esse vínculo com pai, mãe, com cuidador, sim. né? Que nem sempre é o pai e a mãe. Eu atendo pessoas que têm mães narcisistas, pais narcisistas. Então, as relações são complicadas, mas eu quero dizer, se as pessoas não buscam nenhum um material além da terapia,
para um autoconhecimento, para uma orientação de pais, como é que a gente faz? Porque eu falo para as pessoas, gente, a terapia funciona também fora do contexto terapêutico das sessões. O que você fez, o que você praticou, o que você buscou, o que você agregou para aquilo que a gente está conversando. Porque parece que a gente tem que resolver tudo e não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Ou Mas, seja, a infelizmente, é terapia assim que está continua, funcionando. né, Nelson? A terapia continua após os 50 minutos dentro do consultório. Há uma continuidade. Então, as pessoas precisam, de fato, ter essa percepção, como você falou. Sim, sim, eu E os falo muito livros isso. ajudam bastante, isso que você colocou, os livros, um filme, eu acho que tem Sim, ajudado, tem contribuído muito. Nessa época da internet, eu sempre falo, é você aprender a usar a internet a seu favor, e não o sim, contrário. Né? sim. Então, você consegue ler bons livros, tem um audiobook aí, vários disponíveis aí no YouTube, porque aquilo, eu Podcasts. não tenho, sim, quando a pessoa fala assim, não tenho tempo, estou ocupada. Ok, podcast, vai fazendo suas coisas, né? Então, não é arrumar uma desculpa, né? Aliás, arrumar um problema para cada resposta, para cada solução. É o contrário. Então, são as possibilidades que você coloca frente ao seu paciente para que ele É, consiga evoluir. quando uma pessoa fala para mim, eu não tenho tempo, eu falo, então, peraí, vamos pensar uma coisa. O que você faz de tal horário a tal horário, de tal horário, no tal dia a tal, quer dizer, que mais tempo para ver a rede social você tem. Ficar Você reclama, stalkeando a conta alheia, né, Nelson? mas eu quero descansar, tá bom. Descansa, mas busca coisas também. Quer dizer, sabe o que é isso? É aquela falta de compromisso, muitas vezes, né, consigo mesmo. Não que precise ficar vendo isso 24 horas por dia, não é isso. Mas estabelecer um dia da semana, que nem já que a gente está falando em questões familiares e filhos e tal, uma coisa que eu vivo sugerindo, gente, estabeleçam pelo menos um dia na semana, de preferência final de semana, que teoricamente está todo mundo junto, né, teoricamente, porque os filhos saem de casa, a gente não sabe que hora que eles voltam. Faça uma reunião familiar, faça uma reunião religiosa, se vocês têm uma crença, se vocês gostam dessa crença, para falar de vocês, das coisas de vocês, da como é que foi sua semana, para vocês olharem no olho. Só que tem o seguinte, é uma conversa, é um diálogo, só que o diálogo a gente tem que entender que quando um estiver falando, o outro tem que aprender a ouvir. Porque hoje em dia, diálogo virou discussão. Porque se eu falo uma coisa que você discorda de mim, você já vai já reagir. Então, nós estamos muito reativos hoje em dia. As Nós pessoas não querem estamos... ouvir, Nelson, elas querem Não, somente não, falar, né? não quero. Você está falando besteira, você está falando isso. Então, as pessoas não param, não param. Então, quando tem um momento que pode fazer isso, façam. Não teve um até agora que fez que eu sugeri que fez. Se fez uma, duas vezes, foi muito. Então, E por aí exemplo, falar que não é tem tempo. importante você colocar, porque também quando a gente coloca alguma tarefa para o paciente, essa tarefa é para ajudar esse paciente, não é que vai Então, fazer algo em prol, em benefício do psicólogo, né? Então as pessoas precisam ter isso, né? Que isso seja esclarecido na verdade. Então, uhum, quando o psicólogo te dá uma tarefa, o importante é executar essa tarefa, porque existe o que todo um processo, né? Então não dá para ir sim. pulando as etapas. Por isso, aquela questão, né, Nelson? As pessoas perguntam, daqui quanto tempo eu vou ter alta? Já aconteceu isso com você? Primeiro dia de Uh, sessão, uh, daqui quanto tempo você acha que eu vou ter alta, né? É uma resposta que só o paciente pode dar. sim, sim. Eu falo, eu não determino o tempo de sessão. É você. Mas a grande questão que hoje em dia, também que você falou nesse ponto, eu tenho poucos pacientes que ficam mais do que 1 ano, 2 anos em terapia. Tem um que acho que depois de 2 meses já está bom, desiste e não dá nem sinal de vida. E ainda fica te devendo, porque não quer nem pagar o que fez. Então, quer dizer, o que você vai falar com um ser humano desse? Não vai melhorar. As questões dele vão continuar não sendo resolvidas.
E Assim, com certeza acaba voltando com a força maior ainda, né? Aquilo. pode Você voltar, claro. começa a melhorar no processo e acha que já está curado. Então, isso é uma Exato. crença, é um mero engano. Isso quando elas dão alta para si mesmo. Não, eu já estou bom, estou me dando alta. Fala, legal. Você perguntou para mim se você está em condição? Você perguntou para o seu médico se você está em condição? Então, eu estou com uma paciente que ela quis sair do hospital psiquiátrico, está tendo crise torta à direita. Falei, quem mandou você querer sair antes do seu tempo? Agora você aguenta, né? Eu brinco, que meu paciente fala para mim, você que lute. Você que lute agora. Agora, é o único jeito, né, Nelson? É, Você você falou da sua escolheu. agenda, Nelson, que sua agenda está lotada, mas as pessoas podem te procurar e você encaminha para um colega. Como que tá? Como que Sim, faz? sim, sim. Eu conheço várias pessoas, né? Principalmente em São Paulo, conheço poucas pessoas no ABC, mas eu sou do ABC, estou aqui em São Bernardo. Mas eu indico, sim, eu indico. Tem patologias que eu não domino muito, então crianças, eu encaminho para colegas que tenham já um perfil mais para aquele quadro. Encaminho, sim. Isso que você trouxe é um ponto super importante, né? Quando você fala, tem coisas que eu não domino muito, eu encaminho para um colega. E isso é um exemplo para psicólogos que querem segurar todas, né, psicopatologias e acho que dá conta de tudo, porque eu falo, ninguém dá conta de tudo, né? Não, não dá. É por isso que existem as especialidades, as especializações também que as pessoas fazem para se capacitar cada vez mais para atender a Sim, demanda do seu paciente, sim, sim. né? Então, Não isso é adianta a gente falar que domina e acaba comprometendo o paciente, né? exatamente. Então, o E- psicólogo que não dá conta de determinada demanda, encaminha, porque assim já vai estar ajudando ao paciente, né? Sim, sim. Porque tem gente que quer agregar tudo e não consegue. Então, assim, eu tenho ouvido, às vezes eu ouço, assim, alguns relatos de que certos profissionais estão fazendo, eu falo, meu Deus, isso é preocupante. É preocupante. E não só dentro da psicologia, como em qualquer área. A gente Qualquer área, percebe, vê, medicina, tá, sim. a gente vê aquele um profissional e o profissional, né? Eis a diferença. Sim. Psiquiatra que adora enfiar medicação, às vezes não precisa tanto. O pessoal fica Que é um dopada. outro ponto importante que você está tocando agora, Nelson. É, a importância da criança ou adolescente ser acompanhado por um bom psicólogo, que vai Sim, e orientar psiquiatra esse pai, também, essa às vezes. mãe, sim, mas às vezes, como você falou, se um psiquiatra está prescrevendo muitas medicações, troque de psiquiatra, e aí, com a orientação de um psicólogo, busque um outro profissional, busque uma segunda opinião, busque uma terceira opinião, até que a pessoa se sinta segura de fato, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Quando eu encaminho um paciente para psiquiatra, eu já dou um toque, falo, olha, se você perceber que esse profissional está te enchendo de medicação, procura outro. Procura outro. Porque para um início de tratamento, às vezes é uma necessidade básica de apenas uma medicação, para ajustar o teu quadro, para depois entender como que você vai processar tudo isso. Se ajudar, continua. Se não ajudar, o médico vai reajustar essa medicação. E outra, voltando uma coisinha que a gente estava falando desses pais com os filhos. Eu sempre falo, pais, procurem terapia vocês também. Procurem para vocês também. Nós somos reflexo, filhos, nós somos reflexos de um contexto, de uma dinâmica, de um sistema familiar. Eu gosto muito da área sistêmica, né? Então, a gente é um reflexo muito da dinâmica familiar, né? Tudo que nossos pais transmitiram, nossos avós, nossos antepassados, e principalmente como que os pais lidam com essas questões de hoje em dia. Os pais não são donos da verdade, eu não sou o dono da verdade, você não é. Então, quando a gente também não entende um caso, a gente vai buscar conhecimento, vai buscar informação. Né? Então, por que os pais não podem buscar informação por uma coisa que tem dificuldade de entender? Mas a grande maioria também, infelizmente. São poucos que obedecem, que fazem a lição de casa. Nem todos estão dispostos, né, Nelson? Não, não está, não. Mas ainda bem que tem aqueles que têm. E graças a Deus, com esse aumento de procura de atendimento online, a gente vê o quanto, por um lado, é bom, porque a gente vê o quão sério as pessoas estão levando a saúde mental hoje em dia, por um outro lado, nem tanto, porque a sociedade está mais doente. Né? A sociedade está mais doentia. Mas, enfim, nosso papel está aqui, nós estamos procurando fazer o melhor que a gente pode.
Só para fazer um resumo, Nelson, estamos chegando no final. Passou É rápido. importante os pais perceberem, como você falou, a questão emocional e comportamental desse filho, desse adolescente, certo? Para perceber que algo não está Sim, bem. sim. Percebendo que algo não está bem, é importante esse pai, essa mãe buscar ajuda, e aí aquela orientação de pais, né, que é importante para saber, levo o meu filho, encaminho o meu filho para psicoterapia ou não, porque muitas vezes a gente precisa atender primeiro aos pais, para depois iniciarmos o tratamento com a criança. Eu não sei você, mas já precisei interromper tratamento com criança e com adolescente, porque eu falei, não, não vai funcionar. Primeiramente, os pais precisam fazer psicoterapia, né, Já fazer passei por orientação de isso já. pais, para depois voltar e continuar, né, o tratamento com essa criança e com esse adolescente. Já passei por isso já também. Outro ponto importante que você trouxe, que você acha que é relevante falar, Nelson, seria? A questão da internação mesmo, né, psiquiátrica, a gente avaliar essas questões também da internação psiquiátrica, principalmente nesse público infanto-juvenil, né? Que é, se um psiquiatra falou, vamos internar, é importante ouvir uma segunda e uma terceira opinião, né, Exato, Nelson? exato, exato. Porque é muito fácil você já ir internando. Então, se o diagnóstico realmente está sendo feito, se você leva teu filho para uma instituição, ele fala, vamos internar, fala, opa, peraí, deixa eu levar num outro lugar, que esse é o caso de internar mesmo. Não aceitar logo a primeira resposta de bate-pronto. Né? Também Isso é tem isso. importante. E uma coisa muito importante, Angela, agora que eu veio aqui à mente, eu sei que a gente está estourando aqui, a questão da automedicação. A Que é um questão outro da ponto medicação importante. psiquiátrica. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas e crianças e adolescentes que estão se automedicando. Tá? Os pais se automedicam, então às vezes os filhos copiam aquilo também. A criança já está tomando uma medicação e aí ela não está legal, ela vai lá e pega a medicação e toma por conta. Isso está gerando muito problema, isso gera muito problema, que pode levar até ao suicídio, à morte. Então você tem E que isso que tomar. você está falando, né? Os pais precisam esconder direitinho a medicação no lugar, pegar os medicamentos e pôr no lugar onde a criança não tem acesso, onde o adolescente não, né, não sabe exatamente onde está, porque às vezes a criança toma, o adolescente toma e o pai não fica sabendo, nem a mãe. Então, Ela está emitindo o mesmo comportamento, repetindo, né, um padrão de comportamento, só que às sim. vezes o pai, a mãe só vai descobrir muito depois, né, quando perceber que, de fato, às vezes por uma crise que a criança tem, por um mal-estar súbito, e é o efeito da medicação agindo no organismo, aí que o pai e a mãe descobrem. E a questão da dependência química que está crescendo absurdamente hoje em dia. E quando a gente fala em dependência química, a gente fala também que não é só drogas, tá? Cocaína, Álcool, maconha, o cigarro. álcool começa dentro de casa, o álcool, né? O cigarro. Então, às vezes, prestar atenção, principalmente nas festas, em que, por exemplo, eu sempre falo, em algumas culturas, o vinho ele é bem aceito. A E aí cerveja também. você. Oi? A cerveja também. Sim. E aí, por uma questão da própria cultura, se toma muito vinho, a criança às vezes pega aquele golinho, ou às vezes o pai, sem maldade nenhuma, a mãe, quer experimentar, ver como que é. E aí existe a questão biopsicossocial para saber se essa criança ou não tem tendência a desenvolver, né, o alcoolismo. Então, ter o máximo de cuidado possível com essa criança e com esse adolescente, como você trouxe aqui, Nelson, essa questão da automedicação é um assunto que precisa ser debatido também, falado muito, porque hoje as pessoas querem um remedinho para qualquer coisa, né? Estou sentindo isso, toma um remedinho, vou na farmácia, aí eu não consegui dormir à noite, aí acha que tomando um calmante vai conseguir dormir, esquecem do perigo que é você simplesmente do nada, né, ingerir um calmante sem uma prescrição médica, porque tem gente que compra também, né, Nelson? A gente está falando que tem gente que compra prescrição médica lá na Sé, lá em outros lugares aí, no mercado negro, e acha que está fazendo bem. Não vou pagar um psiquiatra porque é muito caro. E aí o dano que essa pessoa pode gerar à própria saúde vai ser muito maior. Então, isso também é uma questão cultural, né? O ser humano adora se automedicar. Por isso que a Também. saúde está colocada em jogo. E por ter trabalhado em hospital psiquiátrico, eu observava muito essa questão de final de ano, principalmente, quando o médico tira férias.
Falar, ai, que bom, estou saindo com a minha receita do meu remédio, não vou ficar sem remédio. A dependência psicológica e química que também gera daquela medicação. E isso pode ser tanto criança, adolescente e adulto. Não tem idade. Sim. Nelson, Completo. obrigada pela sua presença aqui. Vamos marcar um dia para a gente tirar dúvidas do pessoal. Vamos Tá? sim. Suas Estou à redes sociais, disposição. por favor, Nelson. Bom, eu uso mais o Instagram, Facebook muito pouco, mas o meu Facebook é o meu nome completo, como está aqui colocado no vídeo. E o meu Instagram é @nelsonpsico, tudo junto. E o meu e-mail é nelsonpsico@hotmail.com. Eu que agradeço, Ângela, a participação aqui. Pode me chamar sempre que quiser. Foi um prazer participar e a gente está aqui para conversar com todo mundo que precisar também. Isso aí. Obrigada, Nelson, e até a Obrigado a próxima. você. Até. Um abraço a todos. Tchau. Pessoal, Tchau. tchau e até o próximo vídeo.